Graça e paz do Senhor, amados. Você que está aí assistindo, né? Uma coisa nova, pela primeira vez eu estou aqui gravando uma aula, né? E a gente assim tem um prazer enorme, um privilégio que Deus está dando de chegar na sua casa, de estar com você nessa hora. Eu não sei que hora você está assistindo, mas certamente o Espírito de Deus vai falar com você, né? Vamos orar para isso? Senhor Deus, nesta hora eu entrego a minha vida em Tuas mãos, porque nada sei, nada posso, mas o Teu Espírito que habita em mim e habita nesta pessoa, Senhor, há de nos fazer entender todas as palavras que saírem da minha boca. Usa-me para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Quero agradecer primeiro aos meus pastores, pastor Múcio, pastor Murilo, né, pela confiança. A liderança da EBD, Sandro, Laura e aqui é o Mateus que está comigo nessa gravação. Gente, é muito lindo que a gente está estudando, né? Essa lição aqui, né, que a gente tem, já é a 8ª lição, a gente vai falar sobre o Espírito Santo e o cristão. Vamos relembrar um pouquinho o que foi que os nossos colegas já deram até aqui, ok? Então, para a gente já sabe, é trivial para a gente que o Espírito Santo é Deus, amém? Então no texto áureo logo, a gente pergunta quem é o Espírito Santo, né? A gente vai querer saber, e no texto áureo da primeira lição, tá lá, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, lá no início, na criação, ele sempre foi Deus, porque Deus não tem começo e não tem fim, assim também é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele estava na criação e ele estará até a eternidade, amém, amados? E ele se movia sobre a face das águas. Essa foi a lição 1. A gente viu que o Espírito é Deus, né? Ele sempre esteve presente. Aí a gente na lição 2, a gente viu os atributos, né, do Espírito Santo. O Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele é uma pessoa divina, lógico, né? Ele tem atributos incomunicáveis, que são aqueles que só pertencem à divindade, a Deus, né? Então, ele é eterno, ele é onipotente, onipresente, onisciente, e ele tem os atributos comunicáveis, né? Que é aquele que Deus também compartilha conosco, que é amor, bondade, sabedoria, né? Então tudo isso são atributos do nosso amado Espírito Santo. Na lição 3 nós tivemos as representações do Espírito Santo, e aí nós vimos que ele é um rio, tá? E aí a gente vê na palavra, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Nós somos alegres porque nós temos o Espírito Santo, esse rio que flui dentro de nós. O Espírito Santo também é água, né? A água que purifica, que lava. Então o Espírito é água, o Espírito é chuva. Joel falou isso, né? Na página 23 da lição, ele faz uma comparação sobre a chuva seródia, temporã, que é também o Espírito em nós que faz chover, né? Que chuvas de bênção tem na vida daquele que tem o Espírito, que tem a Jesus, né? O fogo, então, ele aquece, tá? O fogo, ele principalmente purifica. Quando a gente recebe a Jesus, que o Espírito Santo passa a habitar no meu e no seu coração, a gente começa uma vida de transformação, né? O homem velho vai ficando para trás, as coisas velhas vão ser esquecidas e vão se fazendo coisas novas. Isso é o fogo que vai purificando, vai queimando o pecado, aleluia. Ele é vento, né? É um vento, porque a palavra de Deus diz que o Senhor assoprou sobre eles, né? O Senhor Jesus disse,
Em João 20, 22, né? Ele tá falando assim: eu vou assoprar sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. Então é um vento de Deus para nós, né? O vento é a vida de Deus em nós, é o Espírito. Ele também é óleo, é azeite. O que é azeite e óleo, irmãos? Combustível, né? Luz, a luz que existe em mim e em você é o Espírito Santo. Antes a gente era de um jeito, né? As pessoas hoje olham para mim, para você, pô, tem um brilho, tem uma luz, né? É esse azeite, esse óleo dentro de nós. E ele é selo, né? Deus nos selou com o Espírito, e porque nós fomos selados. Sabe o que é selo, amados? É propriedade, ele tem dono. Quando o inimigo olha para mim e para você, ele vê o selo, que é o Espírito Santo, e ele tem que respeitar, porque nós temos dono. Na lição 4, o Espírito Santo na antiga aliança. Aí a gente vê que o Espírito Santo, como a gente viu já desde a criação de todas as coisas, né? Eu queria ler para vocês a página 27 da nossa lição, onde Zacarias, né? Tem uma passagem aqui que ele diz assim, o texto áureo da lição foi esse: sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. A parte A diz isso. Então o Espírito era, naquele tempo, na antiga aliança, o Espírito era enviado por Deus para que homens, os profetas, falassem, alertassem sobre o pecado, né? Comunicasse aos reis que Deus iria se irar caso não se convertessem. Antes era dessa forma. Mas hoje, amados, na nova aliança, glória a Deus, estamos no tempo da graça. E na lição 5, o que é que o Senhor diz para os apóstolos? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Então, quando Jesus partiu, né? Quando ele voltou, ascendeu ao céu, ele foi, mas nós não ficamos sós. Nós temos o Espírito Santo, ele habita, nós somos templo hoje, né? Nós vimos isso, que ele na nova aliança habita em todo aquele que acredita, crê, confessa ao Senhor Jesus. As armaduras de Deus, a gente viu na lição 6, tá? O que são as armaduras de Deus, né? É uma comparação que é feita com o soldado romano, né? Como é que ele se defendia para a guerra? Aí tudo ligado o quê? Ao cinto da verdade, à justiça, à fé, calçar os pés para o evangelho, proteger seus pés, o capacete da salvação e a espada, amados. A espada é a palavra de Deus. Essa palavra é a espada de ataque e de defesa. Então quem tem a palavra é capaz de vencer qualquer guerra, né? Porque ela tanto nos defende como ela ataca. Lembram Jesus lá, quando ele foi tentado por Satanás, ele sempre respondia na palavra. Então a gente precisa se encher dessa palavra, a gente precisa conhecer mais essa palavra para a gente se defender. Os dias são maus e a gente tem uma arma poderosa para se defender. Amém? E hoje, né, aí temos também a lição 7, que foi a última, né? Relacionamento com o Espírito Santo. Então, de todas as coisas que eu ouvi, né, nessa última aula, está bem fresquinha. A minha colega, a professora Adélia, da minha sala, Abigail, mando lembrança para todas as irmãs, um beijo, saudades. Ela falou e eu tirei uma palavra: virtude, tá? O que nós temos de virtude, eu, você e qualquer um cristão, a virtude que a gente tem é o Espírito Santo em nós, né? Então a gente não pode, como eu digo muito em sala de aula, a gente não pode olhar para aquele pecador e julgar, né? Primeiro porque nós somos juiz de nada, o único justo juiz é o Senhor, mas eles não têm hoje a virtude que eu e você tem,
porque eles ainda não conhecem a verdade que liberta. Mas somos boca de Deus na terra. Lembram disso? Somos sal e luz do mundo. E se o Espírito de Deus brilhar em mim e em você, nós vamos também trazer essas pessoas para brilharem junto conosco, para a glória de Deus, tá? Então agora, amados, que a gente já viu, já recapitulou todas as lições, né, já dadas até aqui, e nós entramos na nossa lição, eu quero deixar para vocês o objetivo. O que é que eu e você precisa ter depois de terminar essa lição e continuar a nossa busca, né? O objetivo da lição é nos tornar cristãos que primem por um eficaz relacionamento com o Espírito Santo e entender a importância da experiência pessoal e do conhecimento das doutrinas bíblicas para essa comunhão. Então, que o Senhor nos ajude, né, a chegar a esse objetivo, né, não só por esta lição, mas pela nossa caminhada com o Espírito Santo. Então, vamos lá. Nossa lição, a lição 8, o Espírito Santo e o cristão. Amados, quando a gente vê aqui, não sei se todos já têm a lição, não sei nem se está vendendo, está vendendo, pronto, o Mateus está me falando. Então, se você ainda não adquiriu, vem na secretaria, marca aí com as meninas da secretaria, compra essa lição, porque é excelente, é um estudo permanente essa lição, e a gente precisa desta lição para estar aprendendo mais e mais. Vamos ler então o texto bíblico básico da lição nossa, tá? Que está em 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Diz assim a palavra de Deus: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela? Porque serão, disse, dois, uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Deixa eu responder. Deixa eu repetir. Quem é que se ajunta com o Senhor? É o mesmo Espírito. Fugir, então, irmãos, da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Essa é a palavra, o texto básico. E aí a gente ressalta já, né, a nossa aula. Se ajuntar com o Espírito. A gente tem que ser um Espírito com o Senhor. Porque nós passamos a ser corpo, né? Eu e você que está aí, todo aquele que aceita Jesus na face da terra, né? Porque o Espírito vai ser o mesmo. É o Espírito de Deus habitando na gente. E ele fala assim, que você é templo do Espírito. Irmão, nós somos templo, somos casa, somos morada. Então a gente vai ver nessa lição, precisa ter relacionamento. Não se vive dentro de uma casa com alguém sem conversar, sem dar um bom dia, sem abraçar. Aí não é relacionamento, é faz de conta. E com Deus não existe faz de conta, ou é ou não é. Amém? Vamos lá, texto áureo agora está em Romanos, está aí para vocês também acompanharem. Romanos 8,15, que diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão
para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Esse texto é muito propício, amados. Estamos vivendo os dias difíceis, né? Dias de muita coisa acontecendo que a gente jamais imaginava. Mas a palavra de Deus diz que a gente não precisa ter temor, porque a gente tem o Espírito, né? E se nós temos o Espírito é porque nós somos filhos. E o filho confia no seu papai, né? O nosso Pai é o Deus Todo-Poderoso. Por isso eu já quero lhe dizer, se você está aí na sua casa ou no hospital, onde você estiver, creia, o seu Pai cuida de você. Ele é maior do que todo o problema que está acontecendo na face da terra. Nós somos filhos, nós temos Pai. Glória a Deus por isso. Então, a gente vamos então para a palavra introdutória, né? O que é que diz aqui? Pode passar, Mateus, por favor. Deus em nós é sobrenatural, né, irmãos? Nesta lição, nós vamos ver a relação real, pessoal, dinâmica, poderosa e transformadora e exclusiva que só o Espírito Santo pode fazer, tá? O relacionamento precisa ser intenso. O que é um relacionamento intenso? A gente sabe que quem é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é Deus, é o Espírito da verdade, é o Divino Consolador e ele é uma pessoa, né? Como a gente falou, eu não posso estar com uma pessoa dentro de uma casa e não dar a ela um bom dia, no mínimo, né? E ele é a verdade. Então, assim, eu gosto muito de pensar isso, né? Que quando a gente está na frente de todo mundo, né, a gente tem um comportamento aceitável, digamos assim, que a gente precisa melhorar muito, eu, você e todos nós, né? Deus está dando uma grande chance para nós. Essa oportunidade de estarmos esses dias em nossas casas, presos praticamente, é porque Deus tem uma liberdade real para nós, no Espírito. Então Deus, a gente sabe que Ele é Deus, que Ele é o Espírito da verdade, que Ele é o Divino Consolador e Ele é uma pessoa. E Ele está em mim, está em você, né? Então, por que a gente tem essa certeza? Porque em João 14, 16, 17, Jesus diz assim: o Pai, eu vou para o Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Amados, essa palavra aí, outro, no grego, é igual a allos. Allos quer dizer, ele é igual, ele é a mesma essência. Então, é o próprio Jesus, né? Porque a gente sabe que a Trindade é composta de Pai, Filho e Espírito Santo. Aí eu fiquei pesquisando, pensando, e Jesus foi e veio o Consolador. Ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação desse século. Se a gente pensar friamente, como Jesus está, se Ele foi? Mas é o Espírito, porque o Espírito é Deus, Ele é o mesmo Deus, né? E aí quando eu fui olhar no grego, quando diz outro Consolador, essa palavra allos quer dizer a mesma essência, o próprio Jesus, que é o Espírito de Jesus, está em nós. E por que tinha que vir o Espírito Santo? Porque Jesus, por mais que Ele andasse, né, na terra inteira, nem todo mundo ia estar todo o tempo com Ele. Mas agora o Espírito Santo, Ele foi para que o Consolador viesse e o Espírito Santo habita em mim aqui e no meu irmão lá na China, lá nos Estados Unidos, lá no Vergel do Lago, onde estiver um irmão meu. Esse Espírito que habita em mim também habita nele. É lindo, é maravilhoso. Então a gente precisa de um relacionamento intenso, né? Como é esse relacionamento intenso? Durante toda a revista, né, como a gente já viu, existem várias formas que o Espírito opera. Ele é a verdade, Ele fala, Ele ensina, Ele fortalece. O Espírito de Deus é vida, Ele é o próprio Deus em nós. E Ele é o nosso intercessor. Como vimos em nosso estudo, né, não há dogma, não há religião,
não há credo, não há filosofia, nada que consiga ligar o homem a Deus, tá? É uma obra exclusiva do Espírito Santo, o próprio Jesus em nós, né? Então ele é o nosso intercessor, tá lá em Efésios 2, 18 e 19, você anota, tira uma foto para depois a gente estudar mais, né? Precisamos crescer, amados, crescer no conhecimento. Lembra o que aqui diz a palavra em Oséias? O meu povo pereceu, se perdeu por falta de conhecimento. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O convívio tem que ser cotidiano. Por que esse convívio é cotidiano, gente? Porque nós somos templo, né? A gente já falou. Templo quer dizer, eu sou a casa do Espírito Santo. Ele habita em mim, ele está em mim. E ele quer esse convívio conosco, né? Ele quer estar conosco, ele quer se alegrar conosco. Sabe que tem um versículo que diz, não entristeçais o Espírito, né? Por quê? Quem mora com você, ele conhece. Quem está do seu lado sabe quem você é, né? Então, você pode até na igreja estar querendo alegrar o Espírito, mais dentro de casa, mais no dia a dia, mais no trânsito, mais na fila do supermercado, misericórdia, né? Então, diferente do período do Antigo Testamento, quando o Espírito Santo se manifestava por intermédio de poucos homens, hoje na igreja, ele atua de forma integrada em todos nós, tá? Porque somos o seu templo, né? Como Paulo disse, guarda o teu bom depósito pelo Espírito Santo, que ele disse a Timóteo isso, que habita em vós. Então, mesma recomendação, guarda o bom depósito, né? Tem cuidado, o teu corpo é templo, né? Viva para a glória de Deus. E a gente sabe que Jesus, ele declarou, eu tenho aqui esse texto, vou ler para vocês, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso confirma. Jesus próprio falou que somos a habitação do Espírito Santo. Amém? E ele nos dá assistência. O Espírito sempre está pronto para prestar essa assistência a mim e a você, né? A gente, aqui no Marcos 13, 11, ele diz que a gente não precisa nem ficar ansioso se a gente for chamado a um tribunal para defender a nossa fé. Imagina, a gente não precisa, porque se você tem o Espírito, você tem a verdade. E o que é que pode ser maior que a verdade, amados? Vamos pensar nisso? Nada. Então eu não vou temer. A minha fé está dentro de mim, né? Eu tenho fruto, o Espírito habita, né? Então, quando eu abrir minha boca, quem fala é o Senhor. Se eu viver na obediência, o Senhor diz, você não precisa se preocupar, tá? A sua fé no Deus da verdade, lhe confere que o Espírito de Deus fale por você. Amém? Então, amados, agora a gente vai ver o segundo tópico, que é a comunhão com o Espírito, né? A comunhão com o Espírito. Para você ter comunhão com o Espírito, a gente precisa o quê? Ser regenerado. Então, eu quero ler para vocês essa passagem de Tito 3,5, que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então o velho homem, ele foi lavado, é a água do Espírito, né? Foi regenerado. Então por isso é que nós temos comunhão, porque Deus é santo, santo, santo. Ele não vai habitar numa casa suja. Por isso que também tem uma passagem, ou mais de uma, eu acredito, que diz assim, não extingais o Espírito, né? Não deixe o Espírito se entristecer, porque a gente pode entristecer o Espírito, é uma pessoa, a gente não entristece quem está do nosso lado. Imagine, né, o santo, santo, santo que habita em nós. Então a gente precisa ser regenerado, o Espírito precisa me dominar, né? A gente tem aqui no outro item,
a dependência do Espírito. Nós dependemos, a gente sabe disso, né? Que a gente depende totalmente de Deus. Então a gente aprende todo dia, né? A depender completamente dele. Quanto mais a gente estuda a palavra, quanto mais a gente se debruça em buscar o Senhor, a gente vê como a gente depende de Jesus para tudo, né? Então nós oramos com eficácia, nós evangelizamos, fazemos qualquer coisa pela capacitação, o poder do Espírito Santo. Está lá em Atos 1:8, ele nos dá o poder, né? Somos revestidos de poder. E aí isso é todo dia, é para toda a obra, irmãos. É para tudo que nós vamos fazer, né? Quem somos nós? Jesus já disse, sem mim nada podeis fazer. Então, a gente deve se encher de quê? Do Espírito, para ser testemunha nesse mundo, né? Para exalar o bom perfume, para fazer a obra de Deus. O segundo item é fé, né? Fé é fruto, né? O fruto do Espírito. Faz parte do fruto, né? Está lá em Gálatas 5:22. Então, o Espírito, ele nos leva não só à salvação, mas ele nos leva a cultivar a própria fé. É maravilhoso, né? O próprio elemento do Espírito é uma substância que nos alimenta, né, para a gente ficar mais e mais contrito, buscando, querendo crescer pela fé. Amém? Somos fortalecidos. Fortalecimento está em Efésios 3:16, né? O cristão é fortalecido constantemente e permanentemente pelo Espírito Santo, né? Então, a gente já sabe, né? Se sem Jesus a gente não é nada, então quem não tem Jesus não tem nada, né? Não pode nada. Acha que pode, pensa que pode, mas infelizmente é só um achismo, né? Um pensamento, mas a gente tem a convicção, né? Eu posso todas as coisas, irmãos. Eu posso estar com abastança, eu posso estar com problema financeiro, eu posso estar com saúde, eu posso estar com doença, né? Eu posso, porque Cristo está comigo. O Espírito me anima para a vida, o Espírito me leva para cima. Eu não vou ficar olhando os problemas, as doenças. Não, a gente tem que olhar para o alto, para Jesus, né? Ele é a nossa viva esperança. E aí fala na frutificação, né? Mateus 7:17, né? Que diz assim: portanto, aliás, 7:20, diz assim: portanto, pelos seus frutos os conhecereis, né? E o Espírito Santo que nos ensina, nos ajuda a frutificar. Então, eu já anotei aqui, para mim, preste atenção, se pergunta, que frutos eu tenho produzido? É sério, amados. Quem tem o Espírito, porque Jesus disse que uma árvore boa, né, não vai dar nunca frutos ruins, e vai nunca. Você não pode plantar bananeira e querer que saia manga, né? E então, como eu posso ser uma árvore boa, né, pertencer à família de Deus e não dar frutos bons? É isso? Então, somente com o Espírito em nós, se Ele tiver espaço, se Ele tiver realmente sendo o Senhor na nossa vida, a gente começa a dar os frutos desejáveis, agradáveis ao Senhor, né? Então, essa pergunta fica para mim e para você. Senhor, será que os meus frutos são bons? Será que os meus frutos são saborosos? Será que os meus frutos são desejáveis por aqueles que ainda não conhecem o Senhor? Ou será que os meus frutos negam a Ti? Né? Nós somos guiados na verdade. João 16:13, né? Ser filho de Deus, Paulo diz no evangelho dele, na carta de Paulo aos Romanos, né? Que ser filho de Deus é a condição maior para alguém ser guiado pelo Espírito. A gente vê em Atos 10:38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, porque Deus era com ele, tá? E João 16:13 diz que ele nos guiará em toda a verdade. Claro, ele é a verdade, né?
Então é por isso que a gente vê pessoas que tiveram encontro com o Senhor, mas estão fora da presença. Elas continuam lá fora, mas elas sabem a verdade. O Espírito fala com elas só não querem obedecer, elas só não querem retornar por enquanto, né? Os afastados que a gente chama. Mas o Espírito da verdade está ali, está dizendo, quem conhece Jesus jamais pode esquecer dele, né? Então é a verdade, não existe nada. Às vezes fica querendo até dar uma explicação para o pecado que vive lá fora. Às vezes fica querendo dizer que foi machucado ou que não é mesmo assim, relativando as coisas. Mas só existe uma verdade, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus sem o Senhor e ninguém vive para Deus Todo-Poderoso se não deixar o Espírito reinar em seu corpo, que é o templo, é a casa de Deus. Amém? Vamos ver então o Espírito Santo e a adoção. O Espírito Santo e a adoção. Eu quero que você abra aí na sua casa, você deve estar com a Bíblia, Gálatas 4, e vamos ler 4, de 4 a 6. Diz assim a palavra de Deus: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Aleluia. Abba, Pai, papai, né? O nosso papai. Nós antes vivíamos como escravos, né? Escravos do pecado. Vivíamos como escravos da mentira, né? Escravos da ignorância. Nós éramos escravos, mas surgiu a luz, né? E a luz, ela dissipa toda a treva, né? Ela tira a mentira, ela leva fora o que é pecado. A luz faz brilhar. E porque nós somos luz, o Senhor disse, porque a gente tem que brilhar, o mundo tem que ver, não a Cida, não ao Mateus, não ao pastor, não. Ele tem que ver Jesus em mim e em você, né? A luz do Senhor brilha. Nós somos luz nesse mundo de trevas, mas a gente tem que dar espaço a esse Espírito, ao Espírito de Deus, como diz aqui em Gálatas, porque essa adoção é selada e confirmada pelo Espírito Santo, concedendo à pessoa que confessa a Cristo como Salvador, todo aquele que crê e confessa, o status de membro da família de Deus. Não é pouco. Você pode não ter uma família aí do seu lado, você pode não ter tido uma boa família, né, de origem natural, mas hoje saiba, se você tem Jesus, você tem a família de Deus, né? Isso é transcendente, isso é maravilhoso e é verdadeiro. E essa nova adoção de filhos, tá? A nova adoção de filhos como é que a gente deve se portar, né? Ela é obtida primeiro exclusivamente pela fé, né? Então nós devemos seguir, servir, obedecer e imitar a Deus. E de todos os textos que eu procurei para trazer para nós aqui, como é que eu posso imitar a Deus? Vamos ver em Mateus 5,44, que aqui Jesus fala para nós como é que a gente vai ser imitador de Deus, filho de Deus. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Não é amar ao seu filho, ao seu irmão, ao seu pai. Não, é o inimigo, viu? Amar o inimigo. Bendizer aqueles que nos maldizem. Fazer bem a quem nos odeia. E orar por aqueles que nos perseguem e maltratam. Para quê?
Eu gosto dessas conjunções na palavra, eu gosto da escrita. Para quê? Tudo isso. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Meu Deus, meu Deus. Será que a gente está sendo filho? Senhor, tem misericórdia da minha vida primeiro, sabe? Tem misericórdia da minha vida, da tua vida, da vida de cada cristão nessa terra. Porque é isso, tá aqui, é claro. Jesus disse pra gente, né? E a gente tem, às vezes, perdido tanto tempo com tão pouco, né? Perdido tantos momentos de ser feliz, de fazer alguém feliz, né? Guardando o rancor, né? Deixando o espírito triste, né? Então a gente deve amar, né? Porque ele diz que são os 2 únicos mandamentos que nós temos hoje. Amar a ele sobre todas as coisas e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos ajude, porque não é fácil. E aí o 1 de Pedro 1,22 diz assim: purificando as vossas almas pelo Espírito Santo na obediência à verdade, para o amor não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Só quem pode fazer isso nas nossas vidas é o Espírito Santo, né? É fácil, amados? Claro que não. Mas se a gente deixar o Espírito reinar, a gente vai crescendo, vai conquistando, vai deixando para trás muitas coisas e vai agradando mais a Deus, ao nosso Pai, né? Boa coisa é agradar ao nosso Deus, porque só Ele é bom, Deus é bom. E todo fruto, tá lá. Quais são os frutos, gente? Amor, né? Paz, alegria. Se você sabe o que é alegria, amado? Alegria vem da palavra entusiasmo, o grego da raiz dessa palavra, a raiz quer dizer estar em Deus. Então, eu quero deixar aqui para você, seja alegre. Mas, Cida, tu não sabe o que é que eu passo, tu não sabe o que é que eu sofro. Independente, não é a circunstância, é o Espírito de Deus em você, é o fruto, é amor, é paz, é fé, é alegria, né? Por isso que a gente não entende muitas vezes. Meu Deus, eu tive a oportunidade de ver uma pessoa que morou comigo muitos anos, que partiu com Cristo. Meu Deus, ela estava mais feliz do que eu que estava vendo ela partir quase, sabe? É alegria, é como a nossa paz que excede o entendimento. Mas a gente tem que deixar o Espírito reinar, né? Porque a gente precisa ser de um jeito que as pessoas nos vejam e elas sejam atraídas. Meu Deus, o que é que essa pessoa tem? Como é que eu vou atrair alguém se eu sou uma pessoa que murmura a vida toda? Se eu sou uma pessoa que não dou vazão a esse Deus maravilhoso para Ele me deixar alegre? Ele quer te deixar alegre, irmão. Ele quer te fazer bem. É você que não deixa. Pense nisso. Agora, quando ele diz enchei-vos do Espírito, eu trouxe aqui. Eu só posso encher uma coisa que está vazia. Está vazio? Você pode encher. E é encher, deixa Jesus encher você. Encher, mas não é só encher. Ele diz enchei-vos até transbordar. Porque se eu tiver só cheio, vai ser só para mim. Quando eu deixar o Espírito encher até transbordar, aí vai ser para mim e para quem estiver do meu lado. Deixa Jesus te encher, amados, deixa. Então, por fim, eu quero deixar aqui que o doce Espírito Santo habite alegre em cada tempo, você e eu. Sabe por que alegre? Porque a gente pode entristecê-lo, né? Pense nisso. Ele nos libertou para uma nova vida, né? As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, se a gente deixar que o Espírito nos encha, que a gente vai vencer a carne, né? Então eu quero também, agora, eu vou deixar vocês aqui com uma parte de uma canção que cai bem na nossa aula, e eu quero agradecer a Deus primeiramente e a essa igreja, esse ministério abençoado pela oportunidade de estar aí com você hoje falando desse amor, do Santo Espírito
Que Ele continue reinando na minha vida e na tua vida. Deus te abençoe.